vivo esse momento lindo. Momento de amor e saudade na música da minha vida. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. A grande verdade é que eu já não gostava dele. Aquela paixão e aquele fogo lá do começo já tinham acabado há muito tempo. Sabe quando a relação se desgasta e você de repente se dá conta de que está fazendo as coisas por fazer? Eu não sentia mais vontade de estar perto do Walter. Ficava até um pouco incomodada. A presença dele estava como que me sufocando. Amor, por exemplo, a gente já não fazia. E quando fazia, era a coisa mais sem graça desse mundo. Fria, rápida, sem sal, sem açúcar. Sabe, coisa por obrigação mesmo. Prazer que é bom, nenhum. E a culpa não era minha. Aliás, não era minha e também não era dele. Nesses casos, não existe culpado. Eu simplesmente não sentia mais nada. Fazer o que numa hora dessas, quando a paixão acaba? Por tudo isso, eu já estava querendo terminar o meu noivado com o Walter há algum tempo. Depois de quase 6 anos juntos, parece que não havia mais paixão, aquela vontade de ficar perto o tempo todo, coisa que sempre havia existido entre nós e que de uma hora para outra simplesmente se acabou. Nem eu mesma sabia explicar, mas eu sabia que do jeito que estava, não dava para continuar. Não seria bom nem para mim, nem para ele seguirmos em frente com aquele noivado, até porque já fazia algum tempo que ele vinha falando em casamento. Quer dizer, ele queria casar, mas aí eu pergunto, se já não estava bom estando noivos, como seria se chegássemos a nos casar? Repito, eu já tinha chegado num ponto em que estava fazendo as coisas por obrigação. Já não tinha mais nem vontade nem prazer. E só quem já passou por uma situação assim é que pode saber o quanto é ruim. A pessoa te chama para sair, por exemplo, e você fica inventando desculpa. Ou mesmo quando você vai assim sem a mínima vontade, de cara fechada, vai apenas por ir, para não se indispor com a pessoa. O teu corpo está lá, mas a tua mente está em outro lugar. Ou de repente você quer ficar sozinha, e a pessoa fica ali perturbando a tua paz. Eu andava muito frustrada, muito desanimada e principalmente muito angustiada por conta dessa situação. O pior é que ele não percebia. Quer dizer, não sei se não percebia, só que ou não percebia ou fingia que não se dava conta. Se fingia de cego. Porque mostras de que eu já não estava feliz, eu já tinha dado e já fazia muito tempo. Não que eu tratasse mal. Isso eu jamais faria, até porque apesar de tudo ainda tinha um carinho muito grande por ele. Mesmo assim, comecei a dar umas indiretas. Comecei a mostrar uma certa apatia, manter um certo distanciamento. Tentei, na verdade, fazê-lo entender que as coisas já não eram mais como eram no começo. Só que por mais que eu tentasse fazê-lo enxergar, ele parece que não enxergava. Qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade se daria conta que eu não estava mais afim, que aquele nosso noivado já tinha dado o que tinha que dar, menos ele. Ou aquilo que eu falei. Talvez ele até percebesse, mas fingia que não. Por exemplo, sempre que eu tentava conversar com ele sobre o assunto, alguma coisa acontecia. Ele fazia acontecer. Sabe quando a pessoa parece que adivinha? Eu chegava com o discurso na ponta da língua, pronta para abrir o jogo, mas aí ele mudava o rumo da conversa. Fazia assim uma carinha desanimada, e aí me contava qualquer história triste que tinha acontecido, ou lá no serviço dele, ou na rua, ou um caso que alguém tivesse lhe contado. Meu Deus, como esse homem ficava carente nessas horas. E o fato é que ele conseguia me desarmar. Eu perdi a coragem. Sabe, eu tinha tudo aquilo para falar, não, hoje eu falo. Aí chegava perto, ele fazia aquela carinha triste assim e... Sabe, parece que adivinhava.
Por isso é que eu demorei tanto tempo para terminar tudo. Fui adiando, fui levando, até chegar num ponto que não tinha mais como voltar atrás. Sabe, nessa altura do meu relato, pode parecer até que tinha outra pessoa na jogada. Pode ficar parecendo que eu tinha me apaixonado por outro homem, mas a verdade é que não, juro que não. Aliás, eu estava atravessando uma fase em que tudo que eu mais queria na vida era ficar um pouco sozinha. Estava precisando reorganizar as minhas ideias. Era tudo o que eu queria na vida, pelo menos naquele momento. Liguei para ele no finalzinho da tarde e lhe pedi que desse uma passadinha em casa depois do trabalho. Fiquei me preparando. Discurso decorado. É hoje. De hoje não pode passar. Eu tenho que falar e vai ser hoje. Eu estava decidida, daquele dia não passava. Doesse quem doesse, eu ia dar um basta naquela história de uma vez por todas. Eram quase 8:30 da noite quando ele chegou. Chegou e, como eu já imaginava, não me deu nem tempo para falar. Já veio me contando que estava triste, que tinha acontecido não sei o que lá no trabalho dele. Sabe, a mesma estratégia de sempre para fugir do assunto. Só que dessa vez, eu o interrompi. Walter, pelo amor de Deus, pare com isso. Pare e me escute, pelo amor de Deus, porque eu preciso conversar com você. E assunto sério, Walter. Nossa, o que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Walter, pare de fingir. Vamos ser sinceros um com o outro pelo menos uma vez na vida. Olha, eu tenho certeza que você já deve até imaginar o que eu tenho para te falar. É claro que ele já imaginava. Tanto que foi eu falar assim e ele já baixou os olhos. E no que baixou os olhos, as lágrimas já rolaram pelo seu rosto. Olha que situação. Porque é aquilo que eu já falei. Você sabe que precisa pôr um ponto final. O relacionamento acabou. Não adianta ir em frente, acabou. Tá uma coisa morna, fria. Mas ao mesmo tempo você não quer mal a pessoa. Pelo contrário, tem carinho pela pessoa. E aí, mesmo sabendo que ele fazia aquilo por querer, sabe, era proposital. O que você vai fazer com a pessoa ali na tua frente? As lágrimas escorrendo pelo rosto, você percebendo que, olha, não é fácil. Não é fácil. E ele sempre foi assim. Ao contrário da maioria dos homens, que geralmente não gostam de demonstrar emoção, ele nunca teve vergonha de mostrar a sua fragilidade. Chorava sem o menor constrangimento. Aliás, chegava até a se valer disso em certos momentos. Como naquele, por exemplo. Vendo que ele não falava nada, eu insisti. Walter, para de chorar e tenta entender, por favor. Eu estou precisando de um tempo para mim. Não é culpa sua. O problema é comigo, entende? Eu não sei o que aconteceu, mas você está saindo com outro homem, né, Ivone? Quem é o cara? Há quanto tempo vocês estão saindo juntos? Me fala. Walter, pelo amor de Deus, Walter. Não tem homem nenhum. Eu só estou precisando ficar um pouco sozinha. Puxa vida, tenta entender o meu lado. Quem sabe mais pra frente... Olha, no que eu falei aquilo, ele veio com tudo assim pra cima de mim, me abraçou, mas com uma força. Sabe aquele abraço apertado? Sabe aquele abraço que parece que a pessoa vai te sufocar? E a verdade é que, naquele instante, eu percebi que terminar aquele noivado ia ser bem mais difícil do que eu imaginava. Ele me abraçou com tanta força, mas tanta força que não queria mais soltar. Entre soluços ele ficou repetindo que não, que eu voltasse atrás, que eu pensasse melhor. E olha, como aquilo me doeu. É como eu já falei, a paixão tinha acabado, mas você quer bem a pessoa. Você não quer ver a pessoa sofrendo, muito menos por tua causa. O carinho ainda existia.
Eu não queria magoá-lo por nada desse mundo. Queria fazer as coisas do modo menos traumático possível. Olha, passava da meia-noite quando finalmente o convenci a ir embora para casa. Quando o vi ligando o carro e se afastando, me senti até aliviada, como se tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. Só que não tinha acabado. A partir daquele dia, o Walter não me deu trégua. Nem ele, nem sua mãe. Depois daquela noite, ele ficava me ligando o tempo todo, indo em casa atrás de mim o tempo todo, me procurando no serviço, fazendo marcação cerrada mesmo. Quando não ligava, era a mãe dele que vinha me pedir que eu aceitasse de volta. Acho até que era ele quem pedia para a mãe fazer aquilo. Sim, porque essa mulher me ligava praticamente todos os dias e para falar sempre as mesmas coisas. Ai, Ivone, eu ando tão preocupada com o Valtinho, sabe? Não sei mais o que fazer com esse menino. Pensa um pouco no que você está fazendo, filho. Porque, francamente, eu estou morrendo de medo de que ele acabe cometendo um desatino. Segundo ela, há dias que o Walter não vinha se alimentando direito e andava enchendo a cara por minha causa. Me fez uma verdadeira lavagem cerebral para que eu o aceitasse de volta. Olha que sufoco. Se ao terminar aquele noivado, o que eu queria era um pouco de paz, o tiro saiu pela culatra. Porque a minha vida virou um inferno. Às vezes, eu tinha até de desligar o meu celular para ter um pouco de sossego. Uma noite, voltando da faculdade, me deparei com aquela cena. O carro do Walter estacionado na frente do portão, com os faróis ligados, e ele lá, todo encolhido, deitado em frente à porta da minha casa, como um cachorro sem dono. Aliás, esta cena se repetiu várias vezes seguidas. Virou rotina. E quase sempre ele estava bêbado. E de um modo que eu era obrigada a recolhê-lo para dentro de casa. Não dava para mandá-lo embora naquela situação. Até porque ele estava de carro. Sem contar as vezes em que ele aparecia na faculdade, sempre bêbado, e começava a fazer escândalo. Claro que eu tinha pena. Ficava com o coração partido, só que, meu Deus do céu, o que eu podia fazer? Eu tinha amado no passado, tinha sido apaixonada por ele, só que tinha acabado. Não havia mais paixão. Ainda sentia carinho por ele. Mas paixão e carinho são coisas muito diferentes. Eu não podia aceitá-lo de volta só porque tinha pena. Não seria um bom negócio nem para mim e muito menos para ele. Além disso, não seria justo comigo. Eu andava tão angustiada com aquela situação que pensei até em passar uns tempos na casa da minha avó no interior. Só que aí aconteceu aquilo. Foi num domingo. Eu tinha saído com uma amiga. Tínhamos ido a uma pizzaria com os conhecidos. A Sônia era minha vizinha e também minha melhor amiga. Era nela que eu me apoiava naqueles últimos tempos. Ainda era cedo. Tinha acabado de escurecer quando a gente chegou. Tínhamos ido de carona com um conhecido nosso. No que esse rapaz, esse nosso conhecido, que dirigia o carro, dobrou a esquina, eu já estremeci. O carro do Walter estava estacionado em frente ao portão da minha casa. Ele estava me esperando, do lado de fora do carro, encostado no muro, e quando me viu saindo, já me olhou daquele modo esquisito, como se estivesse querendo me acusar de alguma coisa. Sabe, ele olhou e viu eu saindo do carro. E aí me encarou assim como que perguntando, o que é isso? Repito, o carro pertencia a um conhecido nosso. O Gilson era apenas meu amigo, nada mais do que isso.
Só que bastou o Walter me ver saindo para já vir com tudo para cima de mim, me apontando o dedo. Não preciso nem dizer que ele aprontou o maior escândalo. Na verdade, foi o pior que ele já tinha feito até então. Claro, para variar, tinha bebido de novo. Estava completamente embriagado. O mínimo que ele fez foi me acusar de ter terminado tudo para poder ficar com aquele meu conhecido. Coisa que não tinha nada a ver. Vou repetir, o Gilson era apenas meu amigo. Aliás, não apenas meu, da minha amiga também, a Sônia. Nosso amigo conhecido, nada mais do que isso. Só que na cabeça do Walter, a história era outra. Depois de fazer o seu showzinho particular, ele entrou no carro e saiu cantando pneu. Eu ainda permaneci ali diante do portão, com o olhar perdido, sem saber o que fazer para me livrar daquele tormento. De repente, no entanto, coisa de 1 minuto depois, talvez nem isso, eu escutei aquele estrondo. E o pior é que o barulho parecia vir justamente do lado para onde o Walter tinha se dirigido. E parecia justamente o som de uma batida de carro. Sabe aquele som de freada, seguido daquele estrondo e aquele ruído de vidro se quebrando? Só podia ser uma batida de carro. E vinha justamente da direção que o Walter tinha tomado. Senti aquele frio na espinha. Alguma coisa me dizia que ele tinha batido o carro e, para minha tristeza, eu não estava enganada. Sabe, Walter, eu sei que muita coisa podia ter sido evitada se eu não tivesse terminado o noivado. Ou mesmo se tivesse voltado atrás e retomado tudo. Talvez fosse tudo diferente. Sempre que a sua mãe me ligava, ela dizia que morria de medo de você fazer alguma bobagem. Sinceramente, eu não sei se o que aconteceu naquela noite foi realmente um gesto extremo seu, ou se tudo não passou de um grande, terrível e estúpido acidente. Não sei. Você saiu de casa completamente transtornado, mas aquela não tinha sido a primeira vez, já tinha virado rotina. Quando que eu podia imaginar que você acabaria perdendo a vida ao bater de frente naquele poste? Claro que às vezes, quando eu penso em tudo, eu me sinto sim um pouco culpada, apesar de saber que no fundo eu não tenho culpa nenhuma. Aliás, até hoje a tua família me acusa. Até hoje a tua família me culpa pela tua morte. Tudo bem, eu até aceito a minha parcela de culpa, só que ao mesmo tempo eu penso, puxa vida, todos os dias, em todos os cantos do mundo, pessoas começam e terminam relacionamentos. O fato de eu ter terminado o nosso noivado não era motivo para você se matar. Eu não posso ser responsabilizada pelo resto da minha vida por um crime que eu não cometi. Será que a senhora escutou isso, dona Vânia? Pare de me culpar, pelo amor de Deus. Eu não posso assumir a culpa pela morte do seu filho. O que aconteceu foi uma tragédia, claro que foi, só que ninguém teve culpa. Eu não posso continuar sendo acusada pela morte de alguém que significou tanto para mim. Aliás, se alguém teve culpa nisso tudo, esse alguém foi você, Walter. Por dirigir daquele modo irresponsável. Você acha que era isso que eu queria para você? É claro que não era. A paixão tinha acabado, mas o carinho perdurava. Tá certo que você andava pegando pesado comigo naqueles últimos tempos, mas tudo bem, eu até entendi, afinal de contas, fazia 6 anos que estávamos juntos, jamais desejaria nada de ruim para você.
Esteja onde estiver, Walter. Eu só queria dizer que você continua sendo uma pessoa muito especial para mim. Eu não esqueci o que a gente viveu juntos. Às vezes, chego a pensar que me precipitei ao terminar o nosso noivado, mas fazer o quê? Agora é tarde para me arrepender. Só queria que você soubesse que depois que a gente terminou, nunca mais conheci ninguém que significasse tanto para mim. Quem sabe seja por isso que eu ainda continue sozinha. Foi um acidente. Eu sei que foi. Só que ao mesmo tempo também me sinto um pouco responsável. Só queria te pedir um favor. Daí de onde está. Não sinta raiva de mim, Walter. Se terminei o noivado, foi porque achei que, de certo modo, eu estava te fazendo mal. Eu já não estava correspondendo ao teu amor, à tua paixão, e você sabe disso. E você merecia mais do que ninguém ser amado, com intensidade, do jeito que eu te amava lá no começo. Só que de repente aquilo acabou. A gente não tem culpa por essas coisas, Walter. Não é por querer. Eu já não estava te dando a atenção e o amor que você merecia. E isso, claro, não estava sendo bom para nenhum de nós. Quem sabe um dia eu ainda possa ter a chance de te falar tudo isso pessoalmente. Quem sabe em outra vida, Walter. Ou mesmo aí, diante de Deus, o lugar onde com certeza você está.